Olá, sejam bem-vindos no Condomínio Legal e agora Condomínio Legal na TV. E hoje o nosso programa é um pouquinho diferente. Hoje o nosso programa é direcionado para aquelas marcas, aqueles fornecedores que querem trabalhar no mundo, que entrar no mundo condominial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso novo projeto, finalmente podemos falar sobre ele. E eu trouxe aqui ninguém melhor do que o Thiago, que é meu parceiro desde lá do comecinho. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que esse projeto se desenvolveu, a importância de ter agora um programa de TV, né, Thiago? E o desafio dele, que eu não contei, mas eu vou perguntar muito sobre quais os melhores desafios. Sim. Essa nossa jornada foram 2 anos, né, Sim. de podcast, que não foram 2 anos de podcast, mas não 2 anos lineares. Eu inventava um monte de coisa. Sempre uma mudança, né? Sempre alguma coisa diferente. E o Thiago junto e expert em marketing. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que a gente mostre para essas pessoas o quão importante você está fazendo esse tipo de marketing. Um marketing que traz um pouquinho mais de autoridade, um marketing que também dê força para a marca quando você já está mais consolidado no mercado condominial. Um mercado condominial que também numa cidade mais verticalizada, né, do país, onde tem uma projeção de crescimento imensa, um mercado que também trouxe grandes histórias e notícias e loucuras nos últimos 2 anos, e é sobre isso que a gente vai falar. É isso aí. Thiago, fala um pouquinho primeiro, Zenith, tá? Fala um pouquinho da nossa história. Tá. Eu quero que saia isso da sua boca. Eu quero que você fale um pouquinho da nossa história e como é que a gente começou lá numa mesa de podcast e chegamos aqui, né, nesse cenário de entrevista. É isso. Bom, quando a gente se conheceu, né, eu tava com meu escritório aí em São Vicente, né, fazia um podcast e eu sabia que conseguia te trazer algo diferente pro teu podcast, né? E a gente sempre foi conversando, né? A gente já fazia algumas coisas junto, a gente foi cobrir já o Cindy Experience, a gente já cobriu um evento em São Paulo lá no Allianz, né? E a gente sempre foi conversando, eu sempre fui falando pra você de ajustes, né? Pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E aí, quando eu trouxe, né, o estúdio pra Santos, aí você falou, vou testar aí esse menino. Vamos ver, né? Ele tá falando pra caramba aí, vamos ver se ele se garante, né? E aí você veio, eu entendi, né, a tua demanda, entendi as tuas ideias e a gente começou, né, primeiro naquele formato mais padrão de podcast, que é a mesa, os microfones, né, e aí eu acho que o primeiro desafio que você trouxe foi o desafio de ter 4 pessoas na mesa e uma pessoa que não estava, né, que ela estava via Google Meet, né. Verdade, tinha esquecido. Esse Nós fizemos um primeiro. podcast online com o Sérgio Gouveia, diretamente de Salvador. Exatamente. E aí a gente bolou toda uma estratégia ali pra na câmera ficar legal aquele episódio, né? Na tela, né? Então a gente dividia a tela, quando ele tava falando, a gente colocava só a imagem dele, ia fazendo as transições, né? Então foi um podcast que ficou muito legal. E o feeling do operador, cara, porque quando a gente estava conversando, eu vou te falar o backstage disso, e eu já falei isso pra você, quando a gente começou e a gente eu montei meu estúdio, eu falei, vou lá testar. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas não percebem, mas, cara, o operador tem que ter um feeling, porque a gente fala tudo ao mesmo tempo, porque o nosso podcast é uma coisa mais dinâmica. O podcast começou muito mais dinâmico. Sim. E aí a gente fala tudo ao mesmo tempo. Essa coisa da virada da câmera, o cara tem que estar muito ligado. Então, uma das minhas reclamações era no outro estúdio, eu falava, a câmera estava na outra pessoa. O operador dormia ali. Exatamente. E a qualidade da imagem, para mim, também foi um divisor de águas. A qualidade da imagem do teu estúdio é surreal. E aí, logo de cara, a gente já veio com essa questão de ter, além das pessoas conversando, tinha alguém online, Tinham né? 4 pessoas na mesa e uma pessoa que estava online. E aí a gente montou, né, de uma forma que ficasse harmonioso, né? E que o áudio
a gente extraía direto da chamada, não era o áudio que tava saindo de uma televisão com barulho, com algum ruído, não. Áudio limpo, tudo bonitinho, né? Cara, vale as pena. Eu vou voltar a assistir. Acho que esse foi o primeiro desafio. Eram vários desafios. Primeiro que eu queria a cortina preta, tu lembra? Aí vocês colocaram um monte de luzes pra deixar um negócio um pouquinho mais... umas luzes diferenciadas, porque eu não queria aquele formato pesado. Eu falei, como é que a gente vai falar sobre condomínio num formato pesado? E você foi uma das responsáveis por esse cenário mais claro. Porque a gente estava na outra sala. A gente tem as cortinas nessa sala também, mas a gente estava na outra sala e lá era só o formato escuro, que é o formato de estúdio e tal, não sei o quê. E aí você falou, não sei, um dia eu queria fazer num formato claro. Tem como trocar as cortinas? Aí eu falei, tem. A gente, né, vê as cortinas, compra pro seu programa a sua cortina e fica aí. E aí a gente, quando fez a alteração de sala, aí eu falei, vou fazer um cenário claro. E quando eu fechar a cortina, né, podendo ter a opção de fechar a cortina e deixar o cenário escuro também. Então eu falo que é tipo um programa, né, de televisão mesmo, isso aqui, né, um estúdio de televisão mesmo. Porque a gente tem cenários e troca, aí coloca poltrona, aí tem mesa, aí tem bistrô. Porque depois que a gente superou a questão da luz, eu falei assim, eu queria fazer um cenário, eu queria sair um pouquinho da mesa do podcast. Porque assim, Thiago, eu tô há 3 anos, né? Sim. No podcast. Aqui, acho que há 2 anos, já estamos chegando no 2º ano, né? E, cara, eu sempre tive essa coisa de sair um pouquinho do cardume. O cardume tá indo pro mesmo lugar, eu tenho vontade de sair e fazer diferente. E aí, quando todo mundo começou com a história do podcast, porque aqui é um estúdio de podcast maravilhoso, você tem vários programas de podcasts aqui durante a semana. Quando eu vi que estava todo mundo realmente voltando, a gente estava realmente voltando para a história do podcast, eu falei, eu queria fazer um cenário, Thiago. Thiago, agora eu não queria sair da mesa. Vamos fazer um cenário? Aí pronto. Aí pegamos as poltronas da recepção, fizemos um outro cenário de poltrona, né? E depois veio outro desafio, que aí já foi o desafio do quero bistrô. A gente tinha o formato bistrô, mas a gente fazia só o formato bistrô. Isso. Aí a Andréia chegou e falou, não, mas eu queria fazer 2 formatos ao mesmo tempo. Eu falei, dá pra fazer? Ficou show. Ela veio falar, tipo assim, achando que eu ia falar, não dá, né? Não, o Thiago nunca falou, não dá. Nunca. Se ele reclamou, se ele falou, Jesus, ferrou. Foi no off. Foi no off. Pra mim nunca foi. Não, acho que não vai dar. Foi porque nós fazíamos 30 minutos, eu ia pro intervalo, voltávamos no intervalo no bistrozinho, que era o face a face com um especialista. Sim. E depois a gente voltava pro... Cara, foi. Mas ficou genial. Ficou legal. Nós não continuei com isso por conta do tempo, e aí... E é muita gente para administrar, né? Então, agenda de muita gente. Então, o podcast já é difícil, às vezes, você bater a agenda com uma pessoa só. E aí, fazer com 4... Teve uma vez que você fez... teve outras também. Foi com 10 pessoas no podcast. Tinha 10, né? 10 mulheres? Aqui? Naquele episódio. Quando a gente fez aqui? Naquele outro lá, que foi todo mundo nas cadeiras. 10 mulheres. Foram 5 mulheres. 6 mulheres. 6 mulheres. 6 mulheres! Coitado do Ismael. Gente, foram 6 mulheres. E 6 mulheres falantes. Falantes. E aí a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer? Porque a mesa de som cabe 4 microfones. A gente nunca tinha feito com mais de 4. E aí a gente foi de um lado, foi de outro. Não, porque aí dá pra colocar nessa entrada, dá pra colocar esses microfones. Inclusive, esses microfones foram comprados também muito por sua causa. Que esse daqui, eles são 4 microfones no mesmo receptor. Normalmente esse que vende na internet são 2 microfones e um receptor. Então esse vem 4. Então a gente microfonou 4 com esse microfone, 2 pessoas com outro microfone. Aí eu acho que já deu, né? E um com esse aqui, não lembro se a gente colocou um pedestal pra você. Acho que colocamos um pedestal pra mim. Um pedestal ainda. Ficou genial. Ninguém nem percebe que tem todo um aparato, né?
Foi que nem agora. Você viu que a gente foi ajustar a câmera, né? Então tem um trabalho técnico ali por trás para fazer acontecer, né? Pra gente ter uma qualidade, né? E conseguir entregar para o cliente essa qualidade, né? Então, porque além de você estar aqui, a sua marca tá aqui, você também é um canal de confiança para os seus patrocinadores. Então a pessoa precisa ver que realmente tem qualidade no que você está fazendo para as pessoas quererem patrocinar. Exatamente. Né? Então, você é referência no teu mercado, tem uma marca assim, já assim, difundida aqui na região, né? E o patrocinador olha para isso e vê que tem coerência, né? Que é o que eu falo bastante. Precisa ter, né? Precisa ter coerência, não adianta, eu sou o melhor, aí vai ver a produção de conteúdo da pessoa, cara, meia boca. Mas ela falou que ela é referência? Não. Então tem uma qualidade, tem que ter uma qualidade, então a gente se preocupa muito com isso. Porque é uma coisa até, uma questão de Gestalt e é uma questão até inconsciente, né? Essa coisa da coerência de você estar oferecendo um produto, né, para o patrocinador, até para quem está assistindo, para o telespectador. E você está querendo oferecer qualidade, atrelar essas pessoas na questão da qualidade e você não apresenta essa qualidade, a coisa mia. Porque a percepção é inconsciente, Exatamente. né? Então a pessoa olha, ela não sabe dizer o porquê que ela não gostou. Exatamente. Mas ela não gostou. Ela não se conecta. E ela não conecta. E aí quando você vai ver nessa parte, né, de neuromarketing e tudo mais, é porque a própria qualidade do conteúdo não passou credibilidade. Exatamente. Então um áudio, um vídeo, né, a estética do ambiente, então tudo isso conta. Eu sempre tive essa noção e é por isso que eu fui mudando muitas vezes, né? Sim. Porque eu percebia e esse detalhe, assim, o detalhe de eu estar falando, o operador tá me focando, aí o meu entrevistado tá falando, vai para ele, esses detalhes assim, pra gente, para algumas pessoas pode ser imperceptível, mas inconsciente aquela pessoa perde a conexão. Porque para quem não sabe, né, atrás daqui de toda a operação, nos bastidores, hoje a gente tem aqui o Gustavo, que está operando. Então, ele troca as câmeras, né? Então, ele vai lá e tem uma mesa de corte de vídeo, então ele vai apertando qual câmera que ele quer selecionar. E ele tem que estar tão alerta, né, quanto nós, né? Exatamente. Tem que ter uma certa noção. Olha lá ele lá, entendeu? Tá vendo? Essas trocas de câmera aí, ó, é tudo alguém apertando ali. Tem outro monitor que mostra todas as câmeras ao mesmo tempo. Então ele tá olhando ali, de repente eu tô falando e aí você tá aqui. Nossa, tipo, você tá fazendo alguma cara. Ele muda pra sua cara pra mostrar a tua reação e volta pra fala. É um trabalho, porque não é uma questão só de ter um estúdio de podcast. As pessoas muitas vezes vendem, eu tenho estúdio de podcast. Aí bota o operador atrás, o cara tá lá olhando pro teto e você tá aqui tagarelando, não faz sentido. E esse formato que nós fizemos, deu uma piorada também nisso, né? No quê? Esse formato de entrevista, sentadinho de frente pro outro, ficou um pouquinho pior, porque quando a gente tá na mesa fica mais fácil você fazer essa transição. A gente dá um jeito em tudo. Tá tudo hoje, já tá tudo fácil. Nosso operador quer falar, tu quer aparecer? Ele quer aparecer. O microfone. Tá batendo o meu? O meu? Tem essa também. A pessoa vem de cabelo comprido. Vou colocar o meu. Esfrega no microfone. Vou colocar o meu um pouquinho mais pra cá, pra ver se melhora. E esses microfones, eles são potentes, né? Bem potentes. Thiago, vamos lá. Eu vou sugar um pouquinho esse teu lado, essa tua expertise. Né? Thiago é uma pessoa que é multifacetada. E você não é generalista, mas você é multifacetado. E tem uma grande diferença em você ser generalista e você ser multifacetado. Tá. O Thiago estuda muito sobre tudo. Né? Você se mergulha muito sobre as questões. E quando a gente conversa com o Thiago sobre marketing, eu aprendi muito com você. Porque, além de tudo, ele é generoso. Né? A gente conversou muito, o Thiago me ajudou muito nas questões do marketing do programa. O programa cresceu demais depois que veio para cá. Legal. Com as nossas conversas, assim, com os nossos insights. E o Thiago passa assim, André, faz que você não é assim, né, Thiago? O programa cresceu demais, é uma parceria que, nossa, que só acrescentou pra gente, pro programa também. E agora a gente tá indo...
Tava tudo tão tranquilo, né, Thiago? Você tava sossegado. O Thiago falou, Eu falei, agora não, deu. eu falei, já tem 3 meses que a gente não mudou nada, vai vir alguma coisa aí. Veio. Thiago, veio o convite do programa pra TV, que é um outro formato totalmente diferente. Parece que é igual, mas não é, né? A gente sabe que não. Tem toda uma edição por trás, direcionada para a TV. A questão da qualidade da imagem, do cenário, essa etapa, por isso que eu me senti tão segura aí para uma próxima etapa, né? De ter realmente um programa editado para a TV, porque essas questões já estavam todas solucionadas, né? Agora, a gente tinha mais um desafio para a agência, né? Conta aí, qual é o maior desafio para vocês agora com essa nova etapa aí, que eles vão aí de mãozinha dada comigo, graças a Deus, que também me deixou muito segura para fazer tudo isso. É isso. Eu vejo que assim, a gente sempre tem que buscar ter evolução contínua, né? Então, a gente acabou de fazer alguma melhoria, eu já estou pensando na próxima, né? Então isso é muito importante. Então, nessa nova etapa, né, nesse novo formato, então a gente tem um tempo diferente, né, para televisão. Então tem uma edição, porque depois depois desse tempo na televisão, você faz o final falando que continua no YouTube. Isso não podia ser simples, né? É verdade, não é assim tão simples. Ainda tem essa. Então finaliza na televisão, mas ainda tem mais uma parte do episódio que você faz no YouTube. Então a gente faz essa edição para mandar para TV Santa Cecília, né? Isso. A parte da televisão, e depois a gente tem que fazer a edição para juntar com o restante para deixar no YouTube completo, né? Então isso é bem legal. E também agora ajudar, né, nessa nova etapa com a questão dos patrocinadores, né, que precisam aí de vídeos, que precisam fazer vídeos institucionais, vídeos para os comerciais, né? Então a gente tem ajudado aí, né? Tá presente também, tá junto. Que legal também, auxiliar. Que eu acho, o condomínio legal tem um propósito, né? Uhum. E é muito gostoso a gente trazer um patrocinador e que ele não tem muita noção do que vai fazer de marketing dentro da empresa dele, porque no mundo condominial o marketing é muito recente, né? Principalmente aqui na Baixada Santista, né? Porque no mundo condominial é muito recente, não é, mas aqui na Baixada Santista a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a transformação do marketing, a gente veio do marketing social, que agora realmente o marketing é mais voltado para autoridade, para conteúdo, e aí eles ficam um pouco perdidos como é que ele vai fazer isso dentro da empresa dele. E o Condomínio Legal acabou abrindo uma porta para que ele consiga organizar até o próprio marketing, né? Sim. Porque além da gente fazer o programa, nós temos os cortes, porque a gente está em todas as mídias. Isso é importante. E o patrocinador, né, ele precisa se preparar também para receber toda essa galera que você vai trazer, toda essa audiência que você vai trazer para ele. Então é importante o patrocinador, né, ele ter um canal ali dentro também do Instagram dele bem organizado, porque as pessoas elas olham também as redes sociais, né? Então é um ponto também importante. Importantíssimo. Porque a pessoa vê lá, pô, você tá falando, então já gera confiança, porque poxa, é a André que tá falando, André é referência, André tem experiência na área, André já tá consolidado há muito tempo, então as pessoas confiam em você. Então além disso, o cara quer olhar lá depois, deixa eu ver o conteúdo, né? Então é legal ele ter um conteúdo ali dentro do Instagram que tenha coerência com aquilo que é a empresa, né? Então esse é um ponto muito interessante, né? Muito interessante legal. E de fato acontece. Por exemplo, a gente tem 2 patrocinadores que estão comigo há 3 anos, que eles acabaram de renovar, eles também, qualquer dia eu vou trazer eles aqui também para falar um pouco sobre isso, porque são 2 malucos juntos, né? Eles também vão comigo para TV. E um deles chegou para mim e falou assim que ele realmente teve que olhar para o lado do marketing da empresa dele, porque justamente essa galera, essa audiência acaba indo para o Instagram dele, e aí o Instagram dele não pode estar, é a hora dele captar ali, né? Então... O Instagram ele é qualificador de lead, né? Então é onde a pessoa, ela é a cereja do bolo que faz a pessoa falar, tá, agora eu vou chamar eles e vou comprar, né? Então, né, tudo é uma orquestra, né? Então,
o corte bem feito, né? Então veio o cara aqui, fez um corte bem feito, tem o logo dos patrocinadores aparecendo, então isso já é uma presença digital que você traz para o patrocinador, é uma produção de conteúdo que você traz para o patrocinador, que você traz para o convidado que está aqui. Então isso é muito importante, né? E essa presença digital, essa presença em multicanais é muito importante. Tem um estudo de neuromarketing que ele fala assim, que a partir da 7ª vez que uma pessoa te vê, ela já começa a perceber a tua marca, o teu rosto, como algo conhecido e confiável. Então, imagina que, por exemplo, a pessoa abriu lá, tá na televisão, viu a tua marca. Então foi a primeira vez que ela viu. Ela, talvez, conscientemente, ela não vai computar ainda a tua marca. Só que aí ela viu na 2ª vez, viu o programa de novo, aquela marca de novo. E você falando dessa marca. Viu na 3ª vez. Aí de repente ela viu um corte na internet, porque desse bate-papo surge um corte, viu de novo. E aí daqui a pouco, enfim, talvez no outro canal, ou vem de novo e vê nesse formato da televisão, e daqui a pouco ela fala, cara, essa empresa, ela é uma empresa que ela é forte no mercado. Ela é referência no mercado. Por quê? Porque ela visitou a tua empresa? Não. Porque ela está vendo presença. E a presença é muito importante. E a maioria dos negócios, dos patrocinadores, das pessoas que vêm como convidado, não é aquele negócio que é tipo um restaurante, que faz fila na porta. Então as pessoas não passam na frente e falam, nossa, a administradora de condomínios da Andréia estava lotada de gente. Não acontece, porque você faz o atendimento, né, agendado. Então, esse tipo de movimento mostra para as pessoas essa fila. Então, se essa pessoa aqui está patrocinando o canal da Andréia, a Andréia também confiou em trazer esse patrocinador, porque não é só o cara falar para você, eu tenho dinheiro e quero colocar. Não é só isso. Não é só isso. Eu sei que você faz um trabalho de entender se a empresa é idônea, se a empresa presta um bom serviço, porque é uma associação de marca. Exatamente. Né? Então é muito importante. Exatamente. Não é um trabalho e não é puramente um trabalho de influencer. O cara tá me pagando, eu vou fazer publi. A questão não é sobre isso. Né? O propósito do podcast não começou assim. E do condomínio na TV também não é esse. O propósito é realmente você reforçar marcas importantes, é a gente proteger o nosso mercado condominial aqui da Baixada Santista, é a gente enaltecer os nossos prestadores de serviços, a nossa agência aqui daqui, a nossa TV daqui, é a gente fazer esse reforço do nosso mercado, né? E isso tem muito a ver com as marcas, porque a gente já conversou sobre isso. Tem várias pessoas no nosso mercado e de fora também que querem investir financeiramente. Então, André, eu vou te pagar. Só que eu falei, não, mas porque justamente você bota o seu nome junto. Né? E a gente tem um condomínio legal, a gente tem o meu Instagram particular, onde a gente cria uma certa autoridade. Tem o nome da minha empresa envolvida nessa história também. Sim. Né? E realmente tem uma seleção. Sim. Quando as pessoas vêm aqui, e por isso que o conteúdo não é sobre produto ou não é sobre venda, é sobre conhecimento. Então o cara, ele tem que vir aqui e falar o que ele conhece. Sim. E aí quando você pega uma marca que não vem o dono, ou não é que vem o dono, mas não vem um cara que expertise no assunto, cara, eu não consigo fazer um programa, Thiago. Não, imagina, eu tô aqui na cadeira do marketing, para falar de marketing. E aí, de repente, você vê que não flui o assunto, que eu não domino o marketing, né? Então, tem que ser alguém que sabe o que tá falando. E, de novo, a gente vai voltar pra coerência. Coerência, exatamente. A gente vai voltar pra história da coerência, que uma das coisas que eu aprendi na vida é ser coerente. E você falou da questão da associação, né? Como é importante e o quanto que eu cuido, né? Dessa parte da associação de marcas. Da minha marca, porque a gente sabe o quanto que a gente constrói, o quanto que a gente luta, o quanto que a gente se dedica para fazer as coisas acontecerem, o quanto que é suado. E aí, para você confiar em falar, poxa, eu vou patrocinar, eu vou ser patrocinado, eu vou me associar com essa pessoa, trazer como convidado, você tem que trazer a pessoa certa, porque se aquela marca, aquela pessoa não é uma pessoa boa no mercado, tá queimada, não é uma boa marca, não é um bom convidado,
isso às vezes acaba às vezes não, acaba atrelando pra tua gente, imagem é né? isso. Tem na Bíblia, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então é muito importante isso. Quando eu vejo, cara, alguma coisa errada, na hora é tchau, passa o facão, nãos, né? passa o facão. Dizem que os nossos não são muito mais importantes do que os nossos sims para a vida. Exato. E acontece, às vezes a gente vai conhecendo, chega no momento que você fala, isso aqui não condiz comigo, não importa qual é o prêmio. Não importa qual é o prêmio. Importa se faz sentido com quem eu sou e com os valores, né? É isso, até desde o comecinho. Eu também acredito em energia, sabe, Thiago? Eu acho que quando a gente vibra uma energia, a gente atrai pessoas com a mesma energia. Total. Todo mundo fala, mas eu posso se atrair. Eu não acho, eu acho que os afins se atraem. Os afins se atraem. Então, e eu acredito tanto nisso, Thiago, que quando eu atraio alguém que é ruim, pra mim, eu fico pensando em mim, o que eu fiz, qual foi a energia que eu vibrei para aquela pessoa se aproximar de mim. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Fala, putz, eu tava numa energia errada ali. Muito. Por isso que chegou, né? Grudou esse negócio ruim aí. Mas é verdade, eu acredito muito nisso, né? É uma questão de autorresponsabilidade na vida. E aí a gente vê que foi uma sucessão de acontecimentos a Zenit entrar nesse projeto, né? A Zenit cresceu demais também nos últimos 2 anos, vocês fizeram um salto quântico praticamente, né? A gente tem o mesmo pensamento, a mesma coerência, óbvio, mas a Zenit também desenvolveu demais, assim. Vocês estavam com uma sala, estão com 2, você tem treinamento, vocês agora, né, tem clube do livro, vocês também estão sempre em movimento, né? Sempre se movimentando, sempre melhorando, então é exatamente isso. Eu lembro que lá no comecinho, quando vocês vieram para cá, que você falou o investimento que você fez em maquinário, em microfone na época, eu falei, você é maluco. Ele, André, sabe quanto custa esse microfone? Eu falei, você é muito maluco. Mas é verdade, é que como eu falei, né, eu sempre busco o melhor, porque isso é uma coisa que é importante para quem presta serviço, né? Eu só faço para os outros aquilo que eu faria para mim, que eu faço para minha casa, que eu faço, que é meu gosto, né? Então, a gente tá falando de podcast. Pô, eu não só alugo a sala, não só, tá aqui a sala para você gravar. Eu também faço. Então, eu sinto a dor de quem tá nesse lado da mesa, que é o dono do podcast, que tá trazendo sua marca. Então, olhando para isso, eu consigo sentir essa dor da pessoa e falar, cara, não, preciso ajustar, comprar uma câmera melhor. E aí a gente foi lá e comprou. Preciso ter microfones melhores, a gente foi lá e comprou. Então, assim, a gente tem que olhar sempre para a evolução e tem que sentir na pele. Eu vejo muitas pessoas hoje no mercado, o cara fala de marketing, não produz conteúdo. Cara, isso tem demais. A gente tem os gurus. Hoje tem. E o mercado é tão maluco que a gente começou como coach, né? Aí isso acabou se derrubando por falta de coerência, porque os coaches estavam fazendo e vendendo e criando terapias. Sim. Onde não funciona nem para si próprio. Aham. E agora todo mundo é mentor, né? Mentor, Agora virou uma tal de, né? E não dá para você acreditar num mentor ou num influenciador ou o que quer que seja se ele não faz. E aí essa grande diferencial do condomínio legal. Acho que essa coerência de trazer realmente informação, né? Não, você vive o condomínio, eu vivo o condomínio no dia a dia da 6 da manhã até meia-noite. Eu vivo e eu gosto muito disso. E eu estudo muito. E é um grande desafio de na área condominial justamente você acompanhar, Thiago, porque a gente eu vivia numa época que o condomínio era estagnado, era aquilo mesmo, né? Nos últimos 10 anos o negócio cresceu demais, o setor cresceu demais, a gente tem muitos gurus da área condominial também, muitos mentores da área condominial também, a gente vê aí um monte de conteúdo e de influencers e etc e tal.
Mas essa coisa de... Isso me motiva também. A estar o tempo inteiro estudando, né? O meu podcast, ele é roteirizado. Ele não é simplesmente vem aqui e fala. Sim. A gente estuda sobre o assunto. Sim. Isso também é uma coisa que uma vez o João falou para mim, que também para ele é diferente. Porque não é chamar por um... Eu já participei de outros podcasts ou outras entrevistas que seja. Não é só chamar e soltar as perguntas. Ele é roteirizado, eu penso sobre o assunto, eu estudo sobre o assunto. Quando a gente vai falar de recarregador de carro elétrico, eu estudo sobre o assunto. A gente faz o roteiro. É uma conversa assim, tranquila, gostosa? É. Mas o cara sabe do que ele vai falar, né? Eu tenho noção do que ele vai falar, ele tem noção do que eu vou perguntar, e a gente brinca, a gente sai um pouquinho ali da coisa, mas é uma coisa organizada, pode não parecer, galera, mas é organizado. É porque não é robótico, é natural. Isso, é organizado, extra estúdio, é organizado aqui no estúdio, né? Tudo é pensado, isso tudo é pensado. Sim. É pensado até a cor da câmera, a gente estava pensando, eles estavam mexendo na cor da câmera. Eu brinco, eu falei, olha, pelo amor de Deus, me deixa bonita. Mas isso tudo é muito pensado. Sim. Isso agrega muito valor. E isso transparece até pela câmera. Sim. Acontece, sim, muito, né? É muito importante pensar em tudo, né? Então, por exemplo, eu sei que você já tem a tua linha de raciocínio, um contexto, né? Pro teu episódio, você sabe como quiser começar, como vai ser o meio, como vai ser o final. Só que esse meio, né? Essa execução, ela é muito natural. Então, beleza, agora a gente vai abrir desse jeito, mas dentro da história que eu tô te contando, eu sei que você tá prestando atenção e do que eu tô te falando, você já tá pensando na próxima pergunta ou como que você aprofunda esse assunto, né? E aí não é ensaiado, não. Né? Ele é pensado, mas não é ensaiado. Exatamente, né? Ele é muito pensado. Isso para mim me traz muita coisa também, porque eu aprendo demais. Né? Eu já falei que eu aprendi muito, você me ensinou muito sobre o marketing. A gente teve um diferencial também que eu quero salientar. A questão do marketing, porque é o que movimenta, né? Hoje é o que está movimentando as marcas, Sim. Né? E vocês mudaram, por conta de vocês, alguns cortes, algumas estratégias de corte, né? Me deram várias dicas. Andréia, você me deu um tema, gente, no detalhe, eu vou contar os segredos, pode? Pode. Andréia, seu tema não pode passar de 2 linhas. Isso. Aí eu mandava lá tema, né, como advogada que sou, Andréia... Gigante o título, né, do podcast. Aí Andréia, esse daí não é legal, não vai ser pesquisável, quem não vai conectar, a galera não vai ler uma redação do Enem. Então tem que ser algo curto, impactante e que gere desejo, né, em assistir. Muito louco isso. E os temas dos cortes também, gente. Isso fez uma diferença. Isso é estratégico, né? Total. Isso é muito estratégico. E vocês também lidam só com essa parte estratégica também de Instagram, né? Não só o conteúdo em si, né? Mas se o cara estiver só querendo que você crie uma estratégia para o Instagram dele, mesmo que não crie o conteúdo, também às vezes a gente trabalha com isso. Sim. É que eu dei sorte, que eu faço tudo, eu pego... A gente fez um pacotão, mas... André é VIP. Eu tenho... Eles têm os preferidos deles, desculpa, tá? Não fiquem com ciúmes. Não fiquem com ciúmes. Mas até a questão do corte, e a gente já conversou sobre isso, quando eles e assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu sou uma pessoa também que não sou controladora nesse aspecto. Eu confio muito nas pessoas que estão trabalhando comigo. E você sabe que eu fecho o olho. Sim. Eu faço, eles me mandam corte, o tema do corte, a legenda do corte, e muitas vezes a gente tem que pensar uma legenda assim, vamos para aquele lado. Mas tem que pensar junto, porque você é especialista de condomínio. Isso. A gente sabe embalar o produto. Isso. Então a gente vai entender a tua forma de pensar para conseguir traduzir isso na hora do corte, para traduzir isso na hora de uma legenda. E mesmo assim tem ajuste, né? E o ajuste ele faz parte. E gente, olha que maluco. É muito maluco falar sobre isso, mas o nosso Instagram, até por conta da coerência, o nosso Instagram ele é totalmente orgânico, né? Então, aquela quantidade de seguidores que eu tenho que eu tenho no condomínio, que acaba atrelando um outro, aquilo é orgânico. Sim.
Então, quando você vai falar de 6 mil, 7 mil reais, 7 mil pessoas, seguidores de um mundo condominial, a gente já está estourando uma certa bolha. Sim, porque total. se eu quiser pagar, depois que eu fui descobrir também sobre isso, mas se quiser pagar seguidor, podia estar 100, 220, 30, nós estamos falando num segmento extremamente nichado. Sim. Muito nichado. Muito nichado. E aí, a gente fez uns dois... Quando o Thiago começou a mexer um pouquinho na estratégia, por conta dele, né? Eu percebo que tem ali um dedinho seu, você começou um pouquinho a mexer na estratégia, até porque o Thiago também é uma pessoa que está sempre... você está sempre investindo em conhecimento, né? Tem que beber água da fonte. E você tem... E é por isso que eu falo que você é multifacetado e não generalista, mas é porque você investe muito em conhecimento. Você não é só... Você abre realmente a tua cabeça e o teu... Você tem olhares para vários pontos da mesma questão. E uma dessas questões é realmente um dos cortes. A gente teve agora, nos 2 últimos meses, corte com 15 mil visualizações, com 13 mil visualizações, com 12 mil visualizações, por estratégia. A gente vinha numa produção de conteúdo que não batia, né? Não subia, né? Os números. E aí a gente fez algumas alterações, deixou esses cortes mais impactantes, mais dinâmicos, fez com que fosse algo que prendesse. Porque assim, o assunto é bom. O assunto é bom. As pessoas que estão aqui são boas. São experts no que fazem. Exatamente. Você tem o conteúdo ali, né? Tem o conteúdo. Então essa não é a dificuldade. Sim. Mas dentro ali do Instagram a gente precisa criar ali toda uma edição, todo um enredo para tudo fazer sentido e manter esse nível. Então, por exemplo, tem que pensar na cor que eu vou usar ali no vídeo, se a gente vai fazer alguma alteração de cor. No tema daquele vídeo. O tema que vai aparecer, imagens que a gente vai inserir, a música que a gente vai colocar. Então, tudo isso são detalhes que compõem, né, a orquestra para funcionar bem, né? E funciona, gente. Thiago, funciona. 15 mil visualizações num corte relacionado a condomínio. Cara, isso é uma vitória. É muito nichado, né? Se a gente pega, quantas empresas em Santos que trabalham com condomínio, né? Então, são poucas, né? Nichado. Muito. Se a gente for pegar em quantidade de habitantes, né? Então é algo muito nichado, é um mercado nichado. Então você vê os profissionais ali de condomínio te seguindo, assistindo, né? E o propósito do condomínio legal, foi furar um pouquinho a bolha para que a gente não falasse só diretamente com o síndico e gestor. Que a gente realmente levasse essas informações pro condômino. Sim. Porque eu acho que quando a gente consegue transformar um pouquinho a cabeça todo mundo, a maioria das pessoas, 95% das pessoas moram em condomínio. Sim. Principalmente aqui na Baixada Santista. E aí, você levar informação para essas pessoas que elas têm interesse, sim, porque elas moram em condomínio, gente, né? Mas não necessariamente elas têm interesse financeiro, Ela tem o interesse ali de melhorar a qualidade da coletividade deles. Quando você consegue levar essa informação para o condômino, para que ele melhore a qualidade de vida dele, para que ele tenha um olhar, que eu brinco que são os condôminos se tornarem condomores, quando você tem aquele olharzinho, mudar um pouco o olhar, a atitude, o comportamento dos condôminos, cara, é aí... Por isso que eu fiquei tão feliz, é por isso que eu estou dizendo que eu estou muito feliz quando eu vejo 15 mil, 12 mil visualizações, porque a gente percebe que a gente está começando a chegar nesse público. E aí, quando a gente chega nesse público, com a ajuda, óbvio, dos meus apoiadores, óbvio, dos meus patrocinadores, óbvio, das pessoas que vêm aqui falar sobre o assunto de uma forma generosa, porque eles estão mostrando a expertise deles, né? E então, quando você começa a perceber que você já está saindo um pouquinho, está realmente impactando uma sociedade, pode ser uma coisa meio muito utópica, mas é um negócio que para mim é essa alegria que eu senti quando eu vi 15 mil visualizações num post só falando sobre, eu acho que foi, eu não me lembro quando foi, o que foi que a gente estava falando. A gente falou sobre energia. A gente não foi até polêmica essa história. Qual que foi esse? Foi o da difamação que
Foi até o Walter Pérez que falou que ele entregou um condomínio porque a pessoa falou, propagou um assunto lá dentro que não tinha nada a ver com ele. Aí esse negócio estourou. Tá. Fofoquinha ali do condomínio. Isso, a gente tava falando sobre calúnia, porque a gente fez aí uma temporada falando sobre calúnia de difamação. Eu trouxe até um advogado criminalista para falar sobre o assunto, para as pessoas entenderem como é que funciona isso, que também muitas vezes não é tão simples. As pessoas acham que o simples print do WhatsApp vai criar alguma prova e não é. A gente tava falando sobre isso. E aí foi esse corte que estourou, né? Mas tem uma coisa legal aí, porque assim, é um corte que você tá falando de condomínio, que você tá trazendo um conteúdo para ensinar condôminos, para ensinar profissionais da área. Então, tem gente que vai falar assim, 15 mil, mas tem gente batendo 1 milhão, 200 mil, não sei o que lá. Só que olha o conteúdo denso. E olha outra coisa, o público qualificado. Exatamente. Porque uma coisa é você fazer uma trend, uma coisinha e estourar de visualização. Só que talvez o que você tenha feito ou viu na internet ali não tem contexto com o teu trabalho. Então, foi um negocinho engraçadinho ali, alguma coisa polêmica, só não. Ali tem contexto com o condomínio, a gente ensina o condomínio, a gente traz cultura pro condomínio, a gente mostra... Você falou, é um conteúdo denso. Conteúdo um negócio denso, com muita... Então, é um número muito expressivo. Mas assim, a gente tá só no começo, tá? A gente já tá no começo, Thiago, 3 tem aninhos, muita coisa, meu amigo, 3 aninhos, a gente tem muita coisa pela frente. E a gente até conversou sobre isso, né? Porque muitas pessoas querem começar as coisas e assim, 1 mês, não funcionou, vou parar. E você entendeu o processo. Isso é uma das coisas mais admiráveis, assim, entendeu o processo, teve disciplina, consistência e foi indo, em 1 ano. E, né, que a gente já conversou várias vezes, fui só tirando dinheiro do bolso, só colocando pra fazer o negócio funcionar. E aí depois entra patrocinadores, depois as coisas começam a girar e agora esse novo caminho indo pra televisão. Exatamente. Então você vê, nada ganha da consistência. Verdade. Nada ganha da consistência. É o básico bem feito. Eu tenho isso muito na minha mente, a gente já só falou sobre isso, né? Sobre uma pintoria que eu fiz, que é a história do básico bem feito. Não adianta você fazer 1000 coisas para conseguir um resultado extraordinário se você nem teu básico bem feito está fazendo. Né? Essa questão da constância, essa questão do acreditar, de fazer... Eu fazia gente, 3 anos, toda semana criando roteiro, criando conteúdo, chamando pessoas, organizando a agenda de todo mundo. Aí chega aqui já tá, sabe? Eles mesmos me chamam, André, vamos fazer, quem é? Manda foto, porque vocês me auxiliam muito também no backstage, não é uma questão, não é abandonado. E agora a gente vai pra TV. É isso aí. E a Zenith vai junto. É isso aí. Vamos estar Thiago junto mais uma vez. Vai junto. E vamos junto, né? Uma parceria que cresce, que funciona, e aí volto nesse ponto. Você falou de energia, né? Tem que ter uma energia compatível, né? E por isso que dá certo. Depois conheci Karina, então, que até então era Thiago. Thiago trouxe Karina. Ela já achava que eu fazia um bom trabalho, não é que ela Cara, quando eu conheci a Karina... A Karina é minha esposa e a Karina não trabalhava na agência e agora a Karina tá 100% A agência cresceu e a Karina veio só para agregar e acho que aí foi... Aí é só o limite, né, Thiago? Só é o limite. E o podcast, agora ele vai mudar de nome, né? Vai ser Condomínio Legal na TV, o formato parecido. Nós vamos continuar com as nossas externas, nós vamos continuar com as nossas coberturas de evento. Tem o Cindy Experience que nós vamos fazer junto, já tá aí agendado. Nós vamos fazer a cobertura do evento os 2 dias do Cindy Experience. Vamos continuar com as entrevistas, agora no formatinho de meia hora, porque também não gosto de deixar nada muito tranquilo. Nós estamos um programa fechado, com uma edição para a TV Santa Cecília, que vai ser passado toda sexta-feira às 17h30, me deixaram escolher a grade. Horário bem bom. Toda sexta-feira às 17h30, o inédito. E na segunda-feira, às 3h30 da tarde, a gente vai fazer a reprise. Legal. Nós estreamos dia 7 de agosto, né, Thiago? O Thiago aqui, ó. O Thiago a gente já tá trabalhando a todo vapor. E aí, estamos aí buscando também
que se você quiser apoiar essa causa, mas também fazer o seu reforço da sua marca. Se você está querendo, já faz um bom trabalho, né? Está querendo se expandir no mercado condominial, é um excelente canal para isso. Nós vamos falar, a gente fala de todos os assuntos com muita autoridade. É a hora de você mostrar a sua cara, se conectar diretamente com as pessoas, mostrando o que você sabe fazer. Não é só uma questão de jogar marca, de fazer conteúdo raso no seu Instagram, mas realmente mostrar de forma robusta tudo que você sabe fazer, como é que é a tua empresa, como é que você lida com as coisas, como é que você lida com o mercado, como é que você faz proposta, como é que você faz o pós-venda, qual é o teu diferencial em relação às outras empresas que estão aí, que o mundo condominial, o mercado condominial, ele está a cada dia maior. Né? Nós temos condomínios maiores, tá girando muito mais dinheiro. Nós estamos aí com síndicos profissionais também aqui. Os síndicos profissionais, eles vêm aqui de forma também generosa e gratuita. Gratidão a todos eles que vêm aqui com toda paciência, né, para conversar com a gente. Mas é um excelente canal para isso. Então, esse programa também é para mostrar o backstage, o porquê do condomínio legal, né? As nossas parcerias, que é a minha maior parceria, a Zenit. Eu queria agradecer também agora toda a paciência, Thiago. Né? Você é tão tranquila, André. Eu sou tão... É fácil lidar, porque quando a gente entende que o outro também está preocupado em fazer um bom trabalho, né? Então você quer fazer um bom trabalho, a gente quer fazer um bom trabalho, então é fácil. É que eu falei, você é a expert. A gente embala o negócio para fazer o negócio, o marketing do negócio, né? Então, quando a gente passa, eu falo, André, dá uma revisada na técnica, na parte técnica ali, no assunto, vê se tem alguma coisa para alterar. E essa parceria, ela funciona bem. E não tem milindre, André, o texto, putz, não, beleza, entendi. Ou quando você traz pra gente alguma questão, exatamente. A gente já pega, legal, vamos alterar. Então tem essa troca. E a segurança que você traz, Thiago, porque a gente... essa mudança de estratégia, eu mandei, mas eu quero passar isso no texto. E aí, mas Andréia, que tal isso? Né, diminuindo. Eu falei, mas eu ainda queria passar essa informação. Então vamos fazer assim. Cara, aí a gente alinha. E é tranquilo, a gente não fica incomodado com isso. Tem cliente que fala, mas eu não quero ficar falando. Eu falei, não, fala. É importante a gente ter esse feedback pra gente entender, porque se pra você tá faltando uma palavra, me fala qual é, que aí eu falo, eu tento encaixar de alguma forma, e aí às vezes você, putz, é isso que eu tava buscando. E essa empatia, esse olhar assim, é muito importante a gente ter essa sinergia, com né, de olhar. E a Karina arrasa também, porque ela de vez em quando ela me dá umas dicas ali. Eu trabalho pra Zenit, eu dou bastante trabalho. Faz parte, é o trabalho, né? É o trabalho, e eles estão ali... Agora, vamos, só pra gente encerrar, nós já falamos do nosso começo, lá na cobertura de evento. Agora eu lembrei, Thiago, a gente foi pra São Paulo, né? Foi. Putz, Thiago, chegamos 1h30 da manhã, Thiago. Tomei 2 multas. Tomou 2 multas, pagou a multa, porque a menina fez ele pagar a multa. Nós estamos fazendo uma cobertura de evento, o Thiago me ajudou demais, aquilo era um desbravamato mesmo, né? Foi um desbravamato. E aí ele me deu uma série de direção. Depois nós fizemos o Cindy Experience também. Foi. O Cindy Experience eu queria fazer ao vivo, foi uma loucura. E deu muito certo, a gente vai fazer de novo. Aí já teve uma outra que você falou que, eu queria fazer ao vivo. Eu falei, então, mas nesse lugar não pega muito bem sinal, para fazer ao vivo não é muito bom, vamos fazer gravado que vai ficar melhor. Exatamente, nós fizemos o programa, esses programas do Cindy Experience, eles dão uma boa audiência. E a Zenit, ela não é só estúdio. Vamos só localizar as pessoas, né? Porque a gente saiu falando, a gente começou... Nós nos conhecemos por conta do estúdio, por conta do conteúdo, mas a Zenit não é isso, só isso, né? Então, como eles vão ser meus parceiros por mais aí mínimo 1 ano, que é o meu contrato com a Santa Cecília, e vão estrear junto comigo, dia 7 de agosto. Estamos trabalhando muito para isso.
Eu queria, só para encerrar, para você explicar para as pessoas o que é a Zenith. Tá. O primeiro ponto é buscar entender qual o objetivo que aquela pessoa tem em relação à visibilidade, né? Porque a gente faz marketing, mas o que é marketing? Marketing é tudo. Então a gente cuida de todo o posicionamento. Então a gente olha para todos os aspectos do marketing, né? Desde a comunicação, desde falar, olha, para onde você quer chegar, você vai precisar trabalhar um pouco mais a imagem, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então a gente olha para o objetivo, né? Através desse objetivo a gente vai entender se aquela pessoa está indo para o caminho certo ou não. Porque a maioria dos empreendedores que chegam para a gente, eles não têm uma consciência muito forte de quem é o público-alvo. Porque parece que todo empreendedor deveria saber, deveria, mas não é a realidade. As pessoas às vezes chegam e têm uma ideia de público e na prática não é. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de descoberta junto com o cliente, né? Então a gente tem essa consultoria de marketing, a gente tem a agência de marketing, que é onde a gente cuida ativamente das redes sociais, vídeos institucionais, produção de conteúdo, audiovisual, onde a gente faz gravação de cursos também, lançamento de cursos através do tráfego pago, a gente faz a landing page, a página para vender aquele curso, a gente tem uma sala de treinamentos também, então de repente o objetivo daquela pessoa que chega é ser um palestrante ou ter uma visibilidade maior ali, então a gente ajuda também a formular o evento, tem a sala onde a gente, né, já disponibiliza para a pessoa ir lá e trazer os convidados dela, o público para dar uma aula, alguma coisa. Tem um estúdio, a gente tem vários formatos, formato com esse fundo claro, fundo escuro, poltrona, mesa, bistrô, né, vários formatos. E o que engloba tudo isso? Estratégia de marketing, um ecossistema de marketing. É um ecossistema para pegar aquele empresário, aquela empresa que busca ter mais autoridade, que busca ser lembrada, que busca ter visibilidade e ajudar ela a traduzir aquilo que é a empresa de fato para as redes sociais. Fazer com que quem esteja em casa, quem esteja mexendo no celular, né, no Instagram e tudo mais, nas redes sociais, consiga enxergar a essência, né? Enxergar conexão, né? Então esse é o nosso trabalho, não é fazer post, porque fazer post qualquer um faz, IA faz post, mas é olhar com atenção, com cuidado, com conexão, né? A minha formação ela veio da área da psicologia, fiz RH, fiz desenvolvimento humano, um monte de coisa, comunicação, oratória, enfim. E o marketing, né? Já, enfim, passei com diversos mentores de marketing, Érico Rocha, Leandro Ladeira, Joel J, enfim, tem muita gente, Pedro Sobral, então já fiz mentoria com toda essa galera, porque é o que eu falo, a gente tem que beber água na fonte com essa galera que tá testando muita coisa, né? Então o cara gasta milhões lá com marketing, então ele sabe o que tá funcionando e o que não funciona. Então a gente vai lá, bebe água da fonte, né? Coisas que estão vindo de fora pra gente colocar pra rodar, né? Então a gente tem que sempre estar um passo à frente, sempre buscar aquilo que tá funcionando, né? Não só aqui no Brasil, mas também fora, né? Pra gente poder trazer e fazer funcionar. E nós, do Condomínio Legal, e você, que venha nos apoiar, vamos beber da água da sua fonte. A minha já acabou, inclusive. Nossa, porque a gente fala pra cacete. A gente achou que nem ia conseguir fazer um programa de 1 hora, hein, Thiago? Aí, ó. Imagina. Nossa, o povo nem sabe como é que a gente fala pra caceta. Mas a gente, não é que a gente fala, a gente dialoga bastante. Eu gosto muito de ouvir você falar, eu aprendo demais com você. De novo, eu quero agradecer você, agradecer Ismael, agradecer que também Gustavo. bichinha, a Karina. Gustavo é o nosso mais novo integrante, agora já é meu parceiraço também, tá aqui também fazendo, chora de rir com as coisas que a gente fala aqui. Eu quero te agradecer, eu quero que você agora, no final, deixa eu beber um pouquinho da sua fonte, chama as pessoas para virem apoiar aqui o Condomínio Legal. É isso. E chama as pessoas para virem também conhecer a Zenith. Com certeza. Eu acho que de tudo que a gente falou, né, acho que o principal é a gente entender
que conectar a sua marca é uma decisão muito importante. E você precisa entender com quem que você está conectando a sua marca, né? E a Andrea já tem aí 2 anos que a gente trabalha junto, 2 anos que a gente vê, não só o palco, porque o que você está vendo aqui nesse podcast é o palco, é o momento, a gente escolhe o que eu tô falando para você. A gente escolhe a forma que vai estar vestido, a forma do que vai falar, pensa no contexto, mas nos bastidores é quando a gente mostra quem a gente realmente é. E a Andrea nos bastidores é a mesma pessoa, com essa mesma integridade, com essa mesma energia, com essa mesma vontade de fazer, de acontecer, de poder retribuir para as pessoas que apoiam, né, para esses patrocinadores que estão junto. E é uma troca, porque o patrocinador ganha por confiar no trabalho da Andrea e entender que ela tem credibilidade para associar a marca dela, e a Andrea também ganha nessa contrapartida, porque são potências, né? Exatamente. Potências que se unem. Falou tudo. Então, para você que precisava talvez, nossa, estou em dúvida, não precisa ter dúvida, né? A gente acompanha aí os bastidores, sabe de toda a índole, valores, caráter e sabe do comprometimento, né, que ela tem, por isso que hoje o programa está indo para uma televisão, e tenho certeza que daqui a pouco você vai mudar de alguma coisa diferente, vai para outro lugar maior ainda, né? Se Deus quiser. Então, eu queria deixar essa mensagem para você que, cara, faz todo sentido, para você que é do mundo condominial principalmente, né? Você precisa estar junto, que a gente tem que se agarrar no foguete enquanto ele ainda tá na terra, né? Porque daqui a pouco ele já subiu, aí fica mais difícil. Fica mais difícil, o negócio fica mais... fica mais valorizado, né? Valorizado, Mas, né? E você também venha conhecer a Zenith. Venha conhecer a agência. Lógico, os meus apoiadores, patrocinadores vão viver esse ambiente, necessariamente vão acabar se beneficiando, né? E se conectando e se beneficiando disso tudo. Sim, sim. Né? A Zenith também tem um plano legal, porque tem alguns patrocinadores que estão com dificuldade de vida institucionais. A Zenith, a gente já fez um bem bolado aqui, também para poder cuidar dessa audiência lá no Instagram, das suas respectivas empresas. Quer dizer, é um pacotão, cara. A gente vai arrasar. É isso aí. Né? E dia 7 de agosto, às 17h30, a gente estreia, e na segunda-feira, 7, 8, 9, às 15h30, a nossa reprise. Então, estamos esperando vocês lá. Condomínio Legal agora na TV. É isso aí. Obrigado pelo convite, para eu sair da sala do lado e vir aqui, que é aqui na agência mesmo, mas é um convite, né? Porque você também confia no nosso trabalho. E quero te agradecer, aprendo sempre, te escuto sempre, várias decisões que, né, a gente vem tomando, às vezes, né, eu compartilho algumas coisas contigo, você fala, olha, eu faria desse jeito, tal, e a gente tem que escutar, né, porque não é à toa que você passou por tantas coisas, né, por tantos momentos, a gente for falar de Brasil, né, enfim, de mercado. Sim. E para estar aí crescendo, né, em todos esses momentos, é porque você é muito competente. Sim, eu convivo com gente assim. Eu convivo com essa nova geração, com gente assim, é por isso que a gente cresce. Isso eu também quero te agradecer. E agradecer o convite, que foi meio inesperado, foi meio de última hora, mas o Thiago tá sempre por mim. É isso. Não é? Obrigada, Thiago. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Até a próxima. Valeu.